Minutos, confirmando 6h38. Olha, quem está aqui no Seridó é o padre Arno Longo, ele que é da Pastoral Rodoviária, que com o seu caminhão capela percorre todos os anos as estradas do nosso Brasil. E o padre Arno sempre passa aqui pelo Seridó e hoje está aqui conosco, né? Quero aqui agradecer ao diácono Levanildo por ter articulado essa entrevista com o padre Arno, aqui hoje ao vivo no nosso programa. Padre Arno, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, satisfação recebê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Marcos, e todos os radiovintes também. Para mim é uma alegria grande voltar novamente ao calor do Nordeste, largar pouco o frio, né, do Sul. Para mim tá quente ainda, né? Tá bom demais. Largamos lá com 2 graus, 5 graus, né? Então tá quente. Tá ótimo, né? Padre, veio de onde? O senhor falava aqui que entrou aqui no Seridó por Equador, mas veio de onde? Eu vim pela 101, então saí de João Pessoa, toda essa região do litoral. Vim subindo, saí dia 16 de maio de Curitiba e aos poucos subindo uma quilometragem mais ou menos de uns 200, 300 quilômetros por dia na BR e aqui menos, que as cidades são mais próximas. Então a gente está chegando, vim para o encontro agora dos vicentinos aqui em Caicó, que para nós é uma alegria grande poder compartilhar junto com a família, né? Que cada um tem seu ramo, seu modo de trabalhar, né? Mas a gente tem seu mesmo carisma de São Vicente. Os pobres são nossos mestres e senhores. Viajar pelas estradas do nosso Brasil, levando a palavra de Deus, era o que o padre Arno esperava para a sua vida? Eu esperava ser missionário. E fui missionário mais específico durante 24 anos no Pará, na Bacia Amazônica. E também tinha o desejo que o padre Mário, que fundou essa pastoral rodoviária, um padre polonês, em 76, na época de seminarista, fiz uns estágios com ele. Então, era também um sonho, e se era possível, faria também, mas o primeiro sonho era a questão das missões. E eu fiz com alegria também. E agora, Deus me deu essa oportunidade, agora estou com 12 anos já na estrada, já tenho uns quilômetros rodados bastantinho aí. Como é que é o dia a dia de vocês? Nós temos a programação, que quando sai mais ou menos é Curitiba, que é a nossa sede, a gente tem a programação de ida e volta mais ou menos para chegar. E o povo também daí se prepara, porque sabe que o padre vai chegar também, a pastoral rodoviária chega. E a nossa casa é mais ou menos assim. O quarto é o caminhão. O banheiro é o posto, né? Chuveiro, banheiro, essa parte é mais... E a capela é um pedaço do posto, então, que a gente celebra a missa dentro de uma dessas ilhas, o posto, e a gente faz a celebração da missa conforme o pessoal do posto, que não atrapalha também o abastecimento, que é no horário de pico, que vai chegando os caminhões e os carros, 7 da noite, 8. O pessoal chega para tomar banho, para abastecer, para de madrugada novamente voltar ativa, dirigindo a estrada e andar. Tem seus horários de viagem também. Então, no caso, o senhor vive sente na pele os mesmos desafios de um caminhoneiro, né? A realidade é a mesma, só que eu não tenho a carga e também não tenho os horários que eles têm, que mais ou menos é assim, viaja 2 horas ou se não 4 horas, tem que parar, daí tem o tacógrafo que vai marcando e cada um tem seus horários. Se ele não parar, a empresa vai parar via satélite, porque ele monitora o caminhão e diz, olha, você tem que parar porque teu horário de viagem é tanto e você tem que dar uma paradinha. No meu caso, eu sou mais autônomo. Padre, e o que é que o senhor consegue, o que é que o senhor já conseguiu ver, por exemplo, nas estradas do nosso Brasil? Há realmente um público muito sedento de Deus, por exemplo, e até aproveita também desse seu trabalho para poder ter esse encontro mais próximo com a palavra de Jesus? Vamos pegar 2 lados aqui. Um lado econômico, do que foi e do que é. O lado religioso vem junto com isso. Então, o lado econômico já foi o tempo em que o Brasil era feito de caminhoneiros autônomos. Hoje o Brasil está em cima de transportadoras. Transportadora que vai pegar carga e vai terceirizar para um motorista autônomo. Com isso, então, nós temos hoje um Brasil que a dificuldade, vamos dizer, se qualquer um compra um caminhão, para poder pagar é difícil, porque hoje em dia o frete está lá embaixo, o petróleo subiu lá em cima, hoje o diesel no preço que está,
Aqui no Nordeste não tem, mas lá para outros lugares aqui nas BRs tem os pedágios, que vocês têm um valor por cada eixo. Aí aumenta a questão do banho, a questão, vamos dizer, da comida na estrada. Então entra todo esse fator econômico que hoje o motorista, para se manter na estrada como autônomo, ele vai às vezes vender o caminhão para trabalhar como empregado, que a situação está desse jeito. Então o segundo ponto coloca essa questão de ele conseguir arrumar carga. A empresa, ela já, vamos dizer, a transportadora tem a carga, o pessoal procura eles para fazer a carga. E já o motorista tem que parar um dia, dois, às vezes, para poder pegar o retorno aqui. No Nordeste, principalmente, que é a região pior que tem de frete para o motorista voltar. Que não se chama frete, se chama retorno. Então ele já está aqui, ou ele sobe até Mossoró para carregar sal, alguma coisa para descer, ou um pouco de gesso nessas regiões e acaba por aqui, não tem o que levar daqui. E ele tem que voltar para Paraná, ou Santa Catarina, ou São Paulo, ou Rio. Então esse é retorno, não é o frete, é retorno. Então a parte econômica é essa. A dificuldade de se manter hoje como autônomo dentro dessa estrada, dentro desse mundo que ele tem. Com as dificuldades de manter duas casas. É a casa dele que está na estrada e manter a casa que está, vamos dizer, na família dele, faculdade dos filhos, ou vamos dizer o ensino médio, ou coisa parecida, começo de estudo. E o lado religioso, então, é mais ou menos igual à vida das paróquias, que o mestre o diácono aqui pode colocar também. A idade que a gente atinge, os jovens também não têm esse tempo. Geralmente é caminhão bitrem, caminhão de 7 eixos, 9 eixos, e ele ganha por produção. Então ele tem que andar. Se ele não andar, daí ele não... E aí entra a ganância um pouco também do dinheiro, né? E faz com que a pessoa tenha dificuldade de ficar para uma missa. A nossa idade também, igual a gente tem nas paróquias, é atender o pessoal lá dos 30 para frente, que daí é o pessoal mais ou menos da igreja que a gente tem. Mas as missas da pastoral rodoviária, elas conseguem atingir os caminhoneiros ou não? Quando vocês chegam, por exemplo, nas cidades, o público que participa das missas é mais aquele público que vai no dia a dia da igreja? Não é bem a cidade daí também, que para nós a gente geralmente pega BR, porque a cidade já tem as paróquias e, vamos dizer, o pessoal já tem aqui. Para nós é aquela pessoa que está desgarrada, está aí no posto, chegou aqui e ele vai vir então para a missa. Nós atendemos o pessoal, tem muita gente que vem sim, mas a porcentagem, vamos pegar o quê? Uns 10% do motorista que consegue parar para participar de uma Santa Missa. Então essa sua voz profética, ela também vai, por exemplo, também na questão de denunciar as dificuldades que os caminhoneiros enfrentam hoje em dia, por exemplo? Também uma forma também de abrir um pouco esse espaço e dizer, olha, o mundo depende de vocês. Vamos pegar aqui Caicó, depende do mundo rodoviário para chegar até aqui as coisas. Não tem avião, não tem trem, não tem nada, aqui vem em cima do tapete preto aqui. É o motorista que traz. Então é essa a realidade que a gente tem. Mas a questão é que ele tem a dependência dele. Ele tem o final do mês, ele tem que pagar a prestação do caminhão, ele tem isso, tem aquilo. E aí ele tem que fazer a parte dele, que senão não tem jeito, não. Como é que é a sua sobrevivência nas estradas, por exemplo? A congregação Padres da Missão de Curitiba, ela custeia todas essas despesas? Ou como é que é isso? Esses dias dei carona para um andarilho e esse andarilho peguei lá perto de divisa quase do Rio de Janeiro com Minas Gerais. E ele... deu uns 200 quilômetros andamos junto, que ele precisava ir para Salvador. E ele me diz assim, padre, o senhor não se preocupe, que de fome na estrada ninguém morre. Então, ele dizendo isso, e ele dizendo, eu faço meus quilômetros da pé, 15, 20 quilômetros por dia que ele faria, e ele me deu essa resposta. E a resposta te dou também para você. Nós vivemos a estrada. Como diz o outro, do couro sai a correia e da correia sai, né, a cinta para você segurar a tua calça. E também nós, a estrada é isso também.
Até hoje, vamos pegar assim, quando é um problema mais sério de mecânica, de caixa, diferencial, motor, aí a congregação tem o suporte que ajuda a gente. Mas no mais, o combustível, a comida, a estrada dá e a estrada também tira, e você paga o banho lá, um dezão por banho nesses postos, paga, se você não abastece, vamos pegar um motorista, paga 20, 30 para fazer uma dormida lá. Então a estrada é isso, ela dá e ela te tira também. Padre, se o senhor não quiser responder por alguma pergunta, pode ficar à vontade, mas, por exemplo, o senhor já foi vítima também de violência nas estradas? Ou quando sabe que é um padre, diz, não, é um padre, é homem de Deus, vamos poupar aqui um pouco. Já aconteceu isso já também? Nós somos em 3 que rodava, agora estamos em 2. O padre Germanos deu uma paradinha, teve um AVC, daí teve que ficar por casa. Mas os 3 e mais o 4 e mais outro que virou bispo, nós nunca tivemos essa experiência ainda de ser ameaçado, ser assaltado, coisa parecida. Não? A mão de Deus parece que é maior e protege a gente nas estradas. Hein? O desafio da pastoral rodoviária é trazer para ela mais religiosos, porque a messe é grande e os operários, pelo que eu estou vendo, são muito poucos, né? A ideia seria essa, de fazer, vamos dizer, igual tem a pastoral da família, pastoral, vamos dizer assim, carcerária, onde tem os presos, onde tem penitenciária, onde pastoral da criança, pastoral X, pastoral Y. Também a ideia nossa seria de trazer para cada diocese a pastoral rodoviária também. E que cada paróquia, vamos dizer, ou cada diocese, ou cada cidade, tivesse também essa pastoral. Com um evento daquela greve de 2018. Começou um pouco isso, porque o pessoal parava muita gente nos postos. E o pessoal então tinha essa facilidade de juntar, e os padres então das paróquias começaram a atender esse período de greve que ficou uma semana por aí. De lá algumas paróquias continuaram. Hoje tem paróquias que fizeram de um posto uma capelinha que uma vez por mês vão lá e celebram. Mas a ideia seria essa, nós não precisar rodar tantos quilômetros, 2 padres, que é muito pouco, hoje para o Brasil imenso que tem de rodovia, né? Seria fazer com que o pessoal assumisse, cada paróquia, cada região tivesse esse trabalho da pastoral. Qual é o perfil de um padre, por exemplo, para que possa dar certo, para que possa abraçar essa sua missão? Tem que gostar da estrada, né? Tem que gostar mais ou menos e que você não tenha teu quarto, que você não tenha teu ar-condicionado, que você não tenha teu carro mais ou menos do ano, que você tenha vontade de cada dia estar num lugar e de repente um dia você tem chuveiro quente, outro dia tem um cano que joga água em cima da tua cabeça aqui, né? Tem dia que você tem água doce, tem outro dia que você tem água salgada aqui no Nordeste. O cara tem que se sujeitar a viver o dia a dia e o que a estrada oferece. Papa Francisco nos pede uma igreja em saída. A sua missão é um grande exemplo disso, de sair um pouco da sacristia, da igreja física para ir para as estradas? Eu não sei se seria única, mas é uma tentativa, né? Uma tentativa de uma igreja que não tenha paredes, mas que tenha o limite de chegar até o povo. Como é esse jeito que nós achamos aqui, né? Tem tantos modelos que a gente admira, né? Eu admiro muito o Padre Júlio Lancelotti, que tem um trabalho esplêndido, né? Admiro outros, Pastoral dos Ciganos, que nós fazemos parte da CNBB dentro dessa linha da mobilidade humana. Então nós temos a pastoral, quem trabalha com os embarcados em navio, que chega nos portos, que geralmente são os mais pobres, e daí chega no porto, o pessoal atende, que seria pastoral com essa gente que vive mais embarcada. Pastoral da mobilidade humana, entra pastoral dos ciganos, entra pastoral também quem faz o turismo religioso também, entra essa pastoral também dos moradores de rua, várias, não lembro agora todos aqui, mas entra dentro desse rumo da pastoral da mobilidade humana, que não tem um fixo, mas ela tem sempre a cada dia buscando um outro horizonte, outro mundo, outra vida assim. O
O senhor citou o padre Júlio Lancelotti, que é, sem dúvida nenhuma, um grande ser humano, porém sofre cada pressão, que não é brincadeira, né? O trabalho que vocês realizam, ele é um pouco incompreendido ou não? Ele consegue ter mais um nível de aceitação? Não, tem uma boa aceitação. Até hoje, vamos dizer, a gente tem um gerente, o dono do posto, o que varia muito é isso. Nós temos o dono do posto, gerente, e aí entra hoje em dia essa questão das redes de postos, que é um pouco mais complicado, que o dono aceita a missa e o gerente, vamos dizer, que seja de uma outra igreja, e às vezes não tem o pensamento de ecumenismo, então ele às vezes fica um pouco boicotando, né? Mas do modo geral, até que esses postos mais particulares, que é o dono, que a gente lida direto com o dono e não cai dentro dessas grandes redes, então a gente consegue trabalhar muito bem. Como é que é a sua programação aqui na nossa região esta semana? Aqui eu vou ter hoje, vou colocar minha cangaia aqui. Nós temos aqui hoje no Jardim Piranhas, amanhã Jucurutu, e depois vou descendo para o lado do São José do Seridó, quinta-feira em Curais Novos, e sexta em Tangará, sábado mais ou menos e domingo para o lado de Natal. Depois na outra semana, daí eu vou subir para o lado de Açu, Mossoró, e depois estou marcado aqui para o lado de Pau dos Ferros e mais um Encanto, né? Então, e de lá já pego descendo para Paraíba e desço e depois lá para o lado de Pichelau, Recife, e Jabotão dos Guararapes, descendo daí para o lado de Alagoas e encontrar o frio de novo no sul. Nós já viajamos inclusive com o padre, só nessa passagem aqui que ele acabou de falar, né? Mas, Padre Arno, aqui no Seridó, hoje Jardim Piranhas, né? Sempre às 19 horas a missa? 19h30. É um posto de combustível da cidade, né? Da rodovia da cidade, depende aqui, que aqui vocês têm mais a cidade pequena. Já nas rodovias enormes, daí já é posto mesmo fora. Antes de passar aqui para o Diácono, já pensou em desistir dessa missão ou não? Eu tenho o meu problema de saúde, que tem o sol. Então, para mim, o sol me castiga e... se fosse pelos médicos, já estava uns quantos anos fora, mas a gente ainda está insistindo entre médico e o chamado, a gente está seguindo o chamado. E uma outra análise, bem rapidinha, não sei o teu tempo... Não, pode ficar à vontade. Seria pensar um pouco o Brasil como está hoje. Talvez aqui ainda não chegou a força do agro. O agro e as suas consequências dentro do mundo rodoviário. Que a gente tem essa questão bem séria. A tendência do Brasil é voltar a ser trem. Pelo fato de que o trem vai carregar uma quantidade muito mais de, vamos dizer, quantos caminhões ele carrega nesses vagão que ele vai levando de um lado para o outro. E seria fazer mais ou menos igual foi feito uma cruz do Brasil com a 230 transamazônica, que corta do Oceano Atlântico ao Pacífico, e essa 163, a Santarém-Cuiabá, que pega de lá da Venezuela e vai descer até lá embaixo no Chuí, no Rio Grande do Sul. Então dá para vocês entender o Brasil, numa geografia, uma cruz assim. A tendência é não mais cortar toda essa rodovia de caminhões, mas a tendência é fazer esse Brasil de um porte, vamos dizer, a logística toda do transporte e nesse campo do trem. Então o caminhão vai puxar 20, 30 quilômetros, 100 quilômetros, o produto da mercadoria da lavoura até Porto Seco, que vai ser o trem. E de lá então ele vai levar, igual está sendo hoje no Mato Grosso do Sul, Paraná também tem bastante disso, e que vão levar então o soja, o milho, enfim, esse mundo do agro, que não é tanto a realidade daqui do Nordeste ainda, vamos pegar ainda, que não se sabe quando vão ter água e terra boa tem, então não se preocupe que um dia vocês vão ter também esse mundo aqui. Se é bom ou é ruim, vamos esperar o tempo dizer, né? Então a gente tem essa preocupação. E com isso, então, o Brasil caminhoneiro que a gente tem, o Brasil
vamos pegar deixar um pouco esse lado religioso e pegar o lado econômico, vai ficar só para grandes empresas. O pequeno motorista, quem tem um caminhão, quem tem dois, ele vai com o tempo começar a sumir, porque vai ser tudo virado a empresas, né? Até hoje um motorista, para pegar um frete, ele tem que abrir uma empresa em nome dele, que o caminhão dele vai ser uma empresa. Agora, os caminhoneiros estão atentos a essas transformações ou ainda não? Nem todos, né? E não vai ser caminhão pequeno que vai trabalhar. Então vocês podem, se vocês viajam as rodovias, vocês veem então que hoje em dia para você enxergar um caminhão trucado rodando longe é difícil. É mais LS, uma carreta, é mais um 7 eixo, 9 eixo que vai lidar, que vai levar mais e vai andar então esse mundo que a gente tem. Então, quando a gente viaja aqui no Seridó e a gente se depara, por exemplo, com grandes carretas, né, uma atrás da outra, isso já é a transformação já? Isso já é o começo aqui, porque se você pegar 101, pegar a rodovia maior, e tem umas leis que nós não vamos entrar agora aqui, que vão dizer dentro dessas estradas pequenas aqui não pode entrar esses 9 eixos, porque o fato da a dificuldade, o asfalto, toda essa questão. Mas isso não... Depois quem quiser procura um pouco as leis aqui, dá para ver um pouco que as cidades não permitem a entrada desses grandes veículos, as rodovias não permitem, né? Enfim, é esse mundo rodoviário que tem. E a transformação está aí, gente. Vamos chegar a esse ponto. Os grandes veículos vão chegar e o pequeno vai ficar nessa parte. Isso é ruim para quem, Padre Arno? Vai ser ruim pro pequeno. Vai ficar bom para as empresas. Então vamos dizer, vai ficar tudo agro. O micro não vai ter, né? Vão ter o quê? Sempre o grande, o grande e o grande. E nós temos que pensar um pouco, ser vicentino, né? Pensar nesses pequenos que estão. Então a nossa linha da pastoral entra e é difícil atingir esse mundo dos grandes, porque ele depende, ele tem horário, ele tem que entregar essa carga tal hora. E se deu um probleminha nele no caminhão lá atrás, vamos dizer um pneu, ou um problema mecânico, um problema com ele também, um problema de estrada, ele vai ter que tirar essa diferença porque a carga tem que chegar. Ok, Diácono Levanildo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, recebendo aqui o Padre Arno, como acontece quase todos os anos, que ele tem vindo muito aqui ao Seridó, né? O Padre Germano, como disse o próprio Padre Arno, está aí impossibilitado por um pequeno problema de saúde e me parece que cabe aí ao Padre Arno vir mais aqui à nossa região. Como é que é o trabalho de vocês, dos vicentinos, essa acolhida aos padres à pastoral rodoviária? Bom dia, Diácono. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldo, bom dia, Padre Arno e todos os ouvintes das 95 FM. A gente tem essa missão do carisma vicentino, né? Inspirados em São Vicente e Paulo. E somos, como o padre falou, somos uma família, né? A família vicentina. E a gente tem esse cuidado, né? De acolher, de participar quando eles passam, né? Por aqui. E é muito bem... muito bom para a gente, né? A gente acolhê-los aqui em nosso meio, né? E fazer com eles essa pastoral também que leva a palavra de Deus a esse pessoal que está muitas vezes afastado da igreja pelo trabalho, né? Pela a missão que eles têm e que o padre chega até eles. Me fala agora um pouco do encontro que vai acontecer na nossa Diocese dos Vicentinos, é isso? Não, ele aconteceu ontem. Aconteceu ontem, aliás. Aconteceu ontem, era o Congresso Vicentino do Seridó, que a gente sempre faz todos os anos, né? E pelo problema da Covid, né? Em 2020 e 2021 a gente não tinha feito. E retomamos esse ano. Foi, graças a Deus, muito bom, né? Como a gente tinha problema ainda, a Covid ainda não está totalmente tirada, né? Então a gente tinha limitado
a quantidade de pessoas, e esse ano tivemos a participação de 110 vicentinos do Seridó que estão. A gente também, devido à pandemia, né, teve uma queda, né, na Sociedade São Vicente de Paulo aqui na nossa diocese. A gente, antes da pandemia, a gente tinha 42 grupos, que a gente chama de conferências, né, que funcionavam na diocese. E agora nós estamos, pelo último levantamento que a gente fez, a gente está com 25 grupos que estão funcionando ainda. Alguns precários, outros bem, né? Mas estamos aí trabalhando, fazendo o trabalho, né? E queremos ver se agora a gente parte, depois desse congresso, como pegando o deixa do Padre Arno lá ontem, foi um combustível, né? Que a gente chegou com o tanque seco e saiu com o tanque cheio de vontade, né, de continuar essa missão. Levanildo, como é que é o trabalho dos vicentinos? Que em algumas paróquias ele é um trabalho bem silencioso, porém muito importante, né? É bem alicerçado nessa questão das ações sociais, não é isso? Isso, a gente trabalha com as famílias, né? Um trabalho com as famílias carentes, que é feito um levantamento, né? Cada grupo, ele tem, lógico que ele não vai atender a todas as famílias carentes da paróquia, né? Mas ou da comunidade, porque tem paróquias que tem mais de uma conferência, então nas comunidades. Então ele não vai atender a todas as famílias carentes, mas a gente procura sempre fazer um trabalho com aquelas que tem mais necessidade. A gente faz sempre um levantamento para acolher essas famílias, né? Um trabalho que as pessoas indicam as famílias e a gente leva na conferência, a conferência faz a escolha, né? E faz uma visita, depois faz a escolha daquela família que vai fazer a assistência. A nossa assistência, ela é material, né? Levando uma cesta básica, levando remédios, outros combustíveis que precisam no dia a dia da família, e também a parte espiritual, né? Que a gente leva. Nessa pandemia teve, assim, a gente não podia fazer muito essa parte espiritual, mas a gente trabalhando nessa questão, tanto material quanto espiritual daquelas famílias. E a nossa meta maior é a promoção daquela família, que ela possa caminhar com os seus próprios pés. E hoje na nossa diocese existem pastoral vicentino em todas as paróquias? Não. A gente tem algumas paróquias que ainda não tem, né? Outras que deixaram de existir agora na pandemia, né? Antes da pandemia a gente tinha, das 30 paróquias, nós tínhamos em 21 paróquias. Hoje eu não fiz mais esse levantamento, mas a gente diminuiu bastante, né? Tem algumas paróquias que deixaram de funcionar, mas a gente está tentando um trabalho de missão também, né? E que é um trabalho que a sociedade em nível de Brasil está pedindo, né? Para que se possa fazer. Então inclusive o tema do nosso ano temático da sociedade, e o tema que a gente trabalhou ontem no congresso, né? Que era missões, saber cuidar, né? Então dentro dessa temática a gente está indo às paróquias, indo às conferências. Primeiro a gente está indo às conferências, né? As conferências que ainda estão funcionando. Depois a gente vai passar aí às paróquias para tentar reativar onde tinha, e onde não tinha a gente tentar criar. Quem quiser participar, ser um participante dessa pastoral vicentina, como é que faz? Primeiro ela deve procurar a paróquia, né? E se naquela cidade já tem a sociedade, ela vai
procura a conferência, né? E apenas participar das reuniões, né? Tem um período de adaptação, né? De discernimento para saber se a pessoa deseja mesmo participar deste movimento, e depois tem umas formações, vai tendo a formação, e aí depois da formação ele é proclamado, mas mesmo antes de ele ter ele já vai fazendo a experiência, indo à casa do assistido, porque a gente trabalha, não é o assistido que vem até a conferência, a gente vai sempre na casa do assistido, né, para saber a realidade, a gente procura sempre em dias diferentes e horas diferentes para a gente realmente ter a realidade. E a gente se torna muito vai conversando, né, para descobrir quais as reais necessidades mesmo do assistido. Então, quem desejar participar, é só procurar, se na paróquia não tem, procura a paróquia, que a paróquia, o padre vai nos procurar, e a gente vai com certeza fazer com que possa ser criada a conferência nessa paróquia. E se já existe, procure os membros da sociedade lá na conferência que vai participar. Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu é que agradeço, Marcos, e possam ficar com Deus todos neste dia. Padre Arno, o padre das estradas, né? Obrigado por sua participação aqui no nosso programa, né? Só lembrando, Jardim Piranhas, teremos hoje missa, amanhã, que vai ser onde, padre? Jardim de Piranhas é no posto Beatriz, hoje lá. Certo, hoje no posto Beatriz em Jardim de Piranhas. Jardim de Piranha. Mais ou menos 19 horas, né? Amanhã é lá no posto Manuel Janonce, em Jucurutu, né? Isso. E na quarta-feira é em São José do Seridó. São José. O posto é aquele do início, né? Da entrada. Acho que é. Posto da entrada, sim. Primeiro. Da entrada, com quem vai para... daqui de Caicó. Acho que é o posto Domingos, não sei, acho que é, né? Mas enfim, é fácil de localizar, né? Padre, obrigado pela sua participação. Aproveito agora e deixo uma mensagem para quem nos escuta nesse momento. Eu também agradeço a oportunidade, Marcos, de voltar mais uma vez até aqui, poder viver um pouco e lastimar um pouco também a questão de uma noite, vocês também ficaram quase fora do ar aqui, a rádio também, né? Devido a esse acidente de ontem aí em Currais Novos, né? Mas eu acho que a gente entrega na mão de Deus também, o pessoal estava trabalhando, fazendo o seu trabalho, e da minha parte, então, eu peço a cada um e cada uma que a gente possa olhar um pouco a estrada. A estrada, Jesus diz, eu sou o caminho, a estrada e a vida. Vamos pegar esse lado. E coloca para nós o cuidado que ela tem. Hoje vamos pegar a questão dos buracos que a gente tem. A questão, vamos pegar do nosso cuidado com o próximo na estrada, né? Cuidado próximo, esse é o cuidado maior. Então esse é o mandamento do amor de Deus, que coloca amai-vos uns aos outros. Na estrada é fazer o carro da gente, o amor também pelo próximo. Um abraço a todo mundo e quem sabe a gente se encontra um dia dessas nas estradas da vida, com vocês também que estão ouvindo a rádio. Deus abençoe a todos e um bom dia, gente. 7h11, vou para o intervalo comercial. Já vamos conversar com o Rogério Lima, da Clínica Fácil, aqui no nosso Panorama 95.